Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de imunologia. Hoje nós vamos falar sobre as células do sistema imune, sobre os fagócitos especificamente. Mas antes de falarmos sobre os mecanismos, os processos envolvidos por essas células, de defesa, nós precisamos também descrever alguns processos que fazem parte da imunidade inata e que são importantes no contexto clínico. Estes processos são, por exemplo, o espirro, o vômito e a febre. O que isso tem a ver com imunidade? Bem, o espirro, ele é uma expulsão, é um movimento involuntário e que busca expulsar algum agente estranho ou algum micro-organismo que está causando algum desconforto, alguma anormalidade no nosso organismo. Semelhantemente ao vômito, o vômito é também uma expulsão de algo que está causando algum desconforto, é controlado pelo sistema nervoso. Você pode falar assim, bom, o espirro tem até uma sensação um pouco agradável, o vômito não, é uma sensação desagradável, isso pode ser uma defesa? Sim, o vômito é uma defesa. Da mesma maneira, em relação à febre. A febre, ela geralmente é quando o nosso corpo ele busca eliminar, neutralizar algum micro-organismo que está causando algum desconforto no nosso corpo. A intenção é elevar a temperatura para destruir o agente agressor, certo? Da mesma maneira acontece, por exemplo, com a dor. A dor ela é uma experiência emocional, é uma experiência sensorial desagradável, mas com o objetivo de nos conduzir a um problema, alguma condição fisiológica, fisiopatológica que está acontecendo no nosso organismo. Então, o espirro, o vômito, a febre e a dor são mecanismos de defesa do nosso organismo. Antes de avançarmos sobre os fagócitos, é importante também dizer que as barreiras físicas que compõem a defesa do nosso corpo, presente no tecido epitelial, do trato respiratório, trato gastrointestinal, do trato urogenital, lá nessas barreiras físicas, nós produzimos, nosso corpo produz algumas enzimas, alguns peptídeos que funcionam como antibiótico natural do nosso corpo, que são as defensinas e as catelicidinas, certo? São enzimas que têm a função de destruir micro-organismos presentes no trato respiratório e também no trato gastrointestinal. Além disso, no tecido epitelial, nós temos os linfócitos que vão agir de forma entre o tecido epitelial, que são os linfócitos intraepiteliais, cuja função também de neutralizar os patógenos. Geralmente, esses linfócitos aqui são os linfócitos do tipo CD8, que são os linfócitos citotóxicos, certo? É importante lembrar, já falar sobre isso, sobre os linfócitos CD4 e CD8, e o CD8 geralmente são os linfócitos intraepiteliais. Alguns conceitos também, antes de falarmos sobre os fagócitos, é importante a gente saber aqui. Por exemplo, o conceito de leucocitose, leucopenia e pancitopenia. O que é isso? Leucocitose é uma condição no qual o nosso corpo ele produz um número, eleva-se o número de leucócitos acima do valor normal, ou seja, eu tenho uma quantidade de leucócito exacerbada, acima do valor normal. Em que momento acontece uma leucocitose? Pode ser, por exemplo, numa condição de leucemia ou numa infecção bacteriana. Geralmente os neutrófilos estão mais expressos, existiria uma neutrocitose. E a leucopenia é uma contagem total de leucócito abaixo do valor normal para a população. Pode acontecer uma condição também de uma infecção severa ou até mesmo em alguns tipos de câncer, numa anemia, certo? E aqui também outro termo importante sabermos é a pancitopenia, que corresponde a uma diminuição de todas as células da medula óssea, presente na medula óssea, que são os leucócitos, os eritrócitos, que são as hemácias, e também as plaquetas. Geralmente, os indivíduos com uma pancitopenia, eles apresentam sinais de palidez, cansaço, hematomas, sangramentos,
febre e tem, é claro, uma tendência a infecções. Outro conceito importante também dos leucócitos é sobre os leucócitos que são agranulócitos e os leucócitos granulócitos. Pela raiz do nome, né, a gente pode entender que um grupo não possui grânulos, né, o A vem de negação, e um grupo que possui grânulos. O que são grânulos? Grânulos são enzimas, são vesículas que podem ser observadas quando se realiza uma análise no microscópio óptico. É possível ver aquelas pequenas partículas presentes nas células, né, observadas ali no microscópio óptico. Então, foi observado que algumas células possuem essas partículas, né? Esses grânulos, que são exemplos de granulócitos, são os eosinófilos, os basófilos e também os neutrófilos, tá? São células que possuem grânulos presentes aonde? No seu citoplasma, ok? E os agranulócitos são os linfócitos, linfócito B e T, monócitos, macrófagos e também células dendríticas. Ok? Então chegamos ao nosso contexto da aula em especial, que é sobre os fagócitos, né? Foi importante a gente falar sobre isso, que mais à frente, o que nós comentamos agora, será importante no que vamos discutir nas próximas aulas, ok? Então, quem são os fagócitos? São células que realizam a ingestão de partículas grandes, né? De células mortas, de protozoários, enfim, de micro-organismos, fazem a ingestão. Fago vem de ingerir, né? De destruir, ingerir, e citos vem de célula, na verdade é a ingestão de células, né? Mas não ingere apenas células, mas todas partículas estranhas que são grandes, esses fagócitos podem realizar. Então os fagócitos, eles são classificados em polimorfonucleares e mononucleares. Mais uma vez aqui pelo radical, nós podemos observar que um grupo de fagócitos, né? Eles possuem um único núcleo e outro grupo possui vários núcleos. Falando agora sobre os polimorfonucleares, exemplos de fagócitos polimorfonucleares são os neutrófilos, que já comentamos no slide anterior, certo? Os neutrófilos são interessantes, eles são expert na produção de espécie reativa de oxigênio. Tá? Toda vez que o neutrófilo realiza uma fagocitose, ele vai produzir espécies reativas de oxigênio. E para que serve isso? Tem um efeito microbicida, que vai destruir, eliminar, né, o patógeno. Geralmente não. A espécie reativa de oxigênio, ela é produzida por um radical livre, né, que é uma espécie química que está fora de uma órbita, e aí para que essa espécie química, que pode ser um H+, né, vai se ligar a um outro átomo que está com oxigênio e formar uma espécie reativa de oxigênio. Além disso, os neutrófilos, eles são expert na formação de NETs, que são as armadilhas extracelulares dos neutrófilos. Isso aqui é muito importante, formação de NETs pelos neutrófilos. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. E os macrófagos, que são os mononucleares, eles são expert na produção de óxidos nítricos, que também tem um efeito microbicida, e eles produzem também citocinas, que são proteínas que têm um efeito imunomodulador, que tem um efeito importante no processo, por exemplo, de recrutamento e diferenciação de outros leucócitos. Nós vamos ter uma aula especial sobre elas. Então, dando detalhes um pouco mais sobre os neutrófilos. Os neutrófilos, eles são responsáveis, ele é a nossa primeira linha de defesa contra as infecções. Então, eles são os soldados que ficam na linha de frente de batalha, certo? Então, os neutrófilos, eles estão presentes no processo de uma inflamação aguda. Então, o que caracteriza, por exemplo, uma inflamação aguda é a presença dos neutrófilos, tá? E isso porque os neutrófilos, eles são as células mais presentes no nosso sangue, tá? 40% dos glóbulos brancos, é claro, né? 40% dos glóbulos brancos são formados por leucócitos,
certo? Então, os leucócitos, eles representam uma grande quantidade de todos os leucócitos presentes na nossa circulação. Por isso que ele é a primeira linha de defesa. Por ele estar em grande quantidade, a sua expectativa de vida é muito curta. Então, em torno de 2 dias é a sua expectativa de vida. Eles são classificados em neutrófilos do tipo N1 e do tipo N2, principalmente no contexto de doenças oncológicas, sobre o câncer, doenças, tumores, esses neutrófilos eles têm essa sua subclassificação e nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Os neutrófilos aqui, nessa imagem, representando os tipos de NETs que eles podem produzir. Tá? A gente comentou no slide anterior que eles são expert em produzir NETs. O que são NETs? NETs são armadilhas extracelulares dos neutrófilos. Essas armadilhas, na verdade, é o extravasamento dos núcleos dos neutrófilos, onde tem ali as cromatinas, o DNA, e essa cromatina vai formar uma espécie de rede. Nós podemos observar aqui nessa imagem, certo? Então, os neutrófilos, eles possuem vários núcleos, justamente para poder possibilitar a formação dessas redes, dessas armadilhas extracelulares. Então, ele extravasa o seu núcleo, a cromatina fica descondensada e vai formando uma espécie de teia. Tá? Aqui é um exemplo de um tipo de NET, um outro exemplo aqui de vários neutrófilos formando essas NETs, e aqui uma NET um pouco mais complexa, uma rede um pouco mais complexa. Então, a formação das NETs é em virtude aos neutrófilos possuírem vários núcleos. Como comentei, os neutrófilos eles podem ser subdivididos em neutrófilos do tipo N1 e N2, certo? No contexto de células tumorais, em alguns tumores, essa subdivisão é importante para compreender a fisiopatologia da doença, certo? Então, por exemplo, os neutrófilos N1, eles têm um efeito antitumoral, tá? Então eles podem levar à toxicidade das células, dependente de anticorpo, eles podem ativar células T, tá? Para produzir um efeito antitumoral. Esses são os neutrófilos N1. Já os neutrófilos N2, eles têm um efeito, por exemplo, de estimular a carcinogênese, o crescimento do tumor, podem estimular a metástase, pode ter um efeito na supressão da resposta imune e também na angiogênese. Então veja, compreender os subtipos de neutrófilos são importantes no contexto de células tumorais. Isso pode possibilitar como realizar um tratamento, por exemplo, em virtude da presença ou ausência de algum subtipo de neutrófilos. Os neutrófilos, eles têm essa função principal que nós comentamos de fagocitar, de produzir espécie ativa de oxigênio e no contexto tumoral realizar as ações que nós comentamos no slide anterior. Alguns estudos mais recentes vêm demonstrando que os neutrófilos existe a possibilidade de eles serem células que apresentam um antígeno através de um fenômeno chamado de trogocitose. O que é a trogocitose? É a transferência transiente de proteínas de uma célula para outra célula. Então nós temos aqui nessa imagem, por exemplo, uma célula dendrítica, que é uma célula conhecida como célula profissional de apresentação de antígeno. Então, as células dendríticas podem transferir proteínas, por exemplo, proteínas do complemento, que são as proteínas que vão realizar justamente a apresentação de antígeno na membrana das células. E essa proteína, ao ser transferida para os neutrófilos vão ingerir essa proteína e ter a possibilidade de apresentar o antígeno para os linfócitos T, certo? Então, existe potencial mecanismo de os neutrófilos também serem células que apresentam antígeno. Entretanto, isso está mais no campo das pesquisas e quem sabe mais à frente teremos uma resposta mais clara sobre isso. Agora vamos falar sobre as células que são aí estudadas em muitos contextos fisiopatológicos, em muitas doenças, por conta
do seu efeito em muitas doenças, né? Por conta da sua participação, na verdade, em muitas doenças, que são os macrófagos, que são os fagócitos aí, também classificados em dois grupos. Nós temos os macrófagos do tipo M1 e os macrófagos do tipo M2, semelhante ali que nós comentamos com os neutrófilos. Os macrófagos M1, eles têm a sua ativação, chamada na sua ativação clássica, certo? E por que uma ativação clássica? Porque é uma ativação já conhecida, certo? Foi a primeira ativação a ser compreendida sobre os macrófagos. Então, os macrófagos M1, eles são classicamente ativados através dos padrões moleculares associados ao patógeno, que são os PAMPs, certo? Então, os PAMPs, já comentamos em outras aulas, que são estruturas conservadas, importantes para o desenvolvimento de muitos patógenos, são pequenos fragmentos, né, pequenas estruturas presentes nos micro-organismos e que são reconhecidos pelos macrófagos M1. Então, M1 são ativados por PAMPs, também por algumas proteínas do complemento do tipo AC3A e C5A, né, que são anafilotoxinas, que são proteínas cuja função é levar a um processo inflamatório, certo? E temos também o complexo de ataque à membrana, que vão ativar os macrófagos a realizarem a sua ação imunológica. Os macrófagos M1, eles vão produzir, por exemplo, algumas citocinas, como a TNF-alfa e L1-beta, e a função basicamente é eliminar o patógeno, fazer o clearance, certo? Então, toda vez que pensarmos em macrófagos M1, vamos lembrar de processo inflamatório, tá? Então, os macrófagos M1 são pró-inflamatórios, tá? E os macrófagos M2, né, que têm uma ativação alternativa, eles são ativados, né, são diferenciados por citocinas do tipo IL-4 e por padrões moleculares associados ao dano. Pessoal, talvez vocês viram essa nossa aula aqui, né? Vocês viram assim, professor, você está falando aqui, descrevendo as siglas, mas parece que está falando ao contrário. É justamente, essas siglas são em inglês, né? E a descrição dessas siglas, elas remetem, né, à nomenclatura americana. Então, a CAMP são padrões moleculares associados às células apoptóticas. Então, toda vez que as células forem levadas à apoptose, chegar ao seu estado de apoptose, elas vão expressar um padrão molecular, certo, na sua membrana, e os macrófagos M2 vão perceber esse padrão, vão reconhecer esse padrão e realizar a ingestão. É como se os macrófagos M2 realizassem a limpeza de células que estão mortas do nosso micro-organismo. Então, células apoptóticas e células necróticas vão apresentar alguns padrões moleculares e os macrófagos vão atuar na ingestão dessas células para não ficar disponível aí no nosso organismo. Então, os macrófagos M2, por exemplo, reconhecem células que estão levadas ali à apoptose. Além disso, são ativados por proteínas do complemento, né, como, por exemplo, C1q e C3b. Isso aqui na via alternativa do sistema, via clássica, do sistema complemento. Vamos ter uma aula sobre o sistema complemento. E, é claro, eles vão aqui, já comentei, realizar o clearance em células apoptóticas, e esse fenômeno de englobar as células apoptóticas é chamado de eferocitose. Basicamente significa o enterro das células mortas, tá? Então, a eferocitose são desenvolvidas pelos macrófagos do tipo M2. Quanto à origem dos macrófagos, né, claro, a gente sabe que basicamente todas as células do sistema imune têm a sua origem na medula óssea, mas no período embrionário os macrófagos eles já são produzidos. E onde, né? Então, por exemplo, nós temos vários macrófagos no nosso organismo e que recebem nomes diferentes a depender da região no qual ele está presente. Por exemplo, nós temos os macrófagos chamados de micróglia, que estão presentes no sistema nervoso central. Nós temos as células de Langerhans, que são macrófagos presentes na nossa pele, células de Kupffer presentes no fígado e alguns macrófagos residentes no nosso organismo, tá? Em vários tecidos do nosso corpo, que tem essa origem embrionária diferente, né? Em regiões diferentes. Por exemplo, a micróglia, ela tem a sua origem embrionária ali do saco vitelino,
certo? Então são células que têm a sua origem do saco vitelino. Células de Langer, de Kupfer, vem do fígado fetal, tá? Então, no processo de desenvolvimento embrionário, na 9ª semana de gestação, né, as células do saco vitelino vai produzir os macrófagos. Na 12ª semana de gestação, nós temos o fígado fetal produzindo as células sanguíneas. E na 26ª semana de gestação, nós temos as células sendo produzidas por quem? Pela medula óssea, que vai produzir os outros grupos celulares também. Então, os macrófagos têm essa origem embrionária, são classificados em M1 e M2, e eles estão envolvidos no processo de memória, imunidade treinada, né? Que tem memória imunológica. A gente comentou aqui que muito raro a gente vai ver em algum livro didático sobre demonstrando que as células de imunidade inata têm memória imunológica. E mais atualmente, né, tem sido discutido, né, tem sido demonstrado em pesquisa que as células da imunidade inata possuem uma memória imunológica transiente, uma memória imunológica rápida, que pode durar ao longo de algumas semanas até alguns meses. Inclusive, essa capacidade da memória imunológica do sistema imune inato tem sido estudada na nanotecnologia, que é para estimular, né, o sistema imune para combater doenças cardiovasculares, câncer, doenças autoimunes, certo? Por conta dessa capacidade do sistema imune inato em desenvolver uma memória imunológica. Por fim, vamos falar sobre o fagócito, que são os monócitos, tá? Os monócitos também são fagócitos mononucleares, são agranulócitos, não possuem grânulos, e eles são classificados em macrófagos clássicos, intermediários e não clássicos. Aqui nós vamos dar uma ênfase especialmente nos monócitos clássicos e os monócitos não clássicos. O nome também ele remete ao que falamos sobre os macrófagos. Os clássicos, eles produzem mediadores inflamatórios, certo? Então, numa análise de imunofenotipagem, que tiver alta expressão de CD14, a gente tem ali um macrófago, monócitos não clássicos, monócitos clássicos e que são pró-inflamatórios. E os não clássicos, que são anti-inflamatórios e têm alta expressão de CD16, tá? Essa questão aqui dos marcadores, eu trouxe nos não clássicos, mais para poder a gente comentar um pouco mais dessa diferença das nomenclaturas por conta dos marcadores. Da mesma maneira que acontece no N1, né, que é os neutrófilos N1, N2, macrófagos N1 e N2, eles possuem marcadores nas suas membranas que vai determinar, que vai diferenciá-los em relação ao seu papel imunofenotípico, certo? O seu papel imunológico, ok? Vamos então verificar o que a gente aprendeu hoje aqui. Esse é um estudo dirigido, que a gente sempre faz nas nossas aulas, para avaliar se o que nós estudamos aqui, você conseguiu compreender, ok? Então, questão 1, os macrófagos são células fagocíticas mononucleares que podem se diferenciar em M1 e M2 e tem como uma das suas principais características a produção de citocinas. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Os macrófagos, eles têm essa classificação e são expert na produção de citocinas. Já os neutrófilos, por exemplo, eles são expert na produção de espécies reativas de oxigênio e formaldehídes. O sistema fagocítico possui células mononucleares e polimorfonucleares, correto? Tais como os neutrófilos e macrófagos, respectivamente. Verdadeiro ou falso? Falso, né? A gente pegou aqui, ó, respectivamente, seria, na verdade, mononucleares os macrófagos e polimorfonucleares os neutrófilos. A imunidade treinada é o termo utilizado para descrever a capacidade do sistema imune adaptativo em obter uma memória imunológica. Verdadeiro ou falso? Acabamos de falar sobre isso, né? Falso, né? É a capacidade do sistema imune inato em obter uma memória imunológica. Bem, vamos ficando por aqui e eu aguardo vocês nas próximas aulas. Um abraço. Se você gostou dessa aula e deseja se apropriar do conteúdo de imunologia de maneira descomplicada, inscreva-se no curso Fundamentos e Aplicações Clínicas em Imunologia.
Um curso completo, com aulas gravadas, onde você pode assistir quantas vezes você quiser. Material disponível e um banco de questões para você exercitar o conteúdo que aprendeu. Além disso, o curso tem certificação de 20 horas. Não perca tempo. Aproprie-se hoje do conteúdo de imunologia. Inscreva-se. O link do curso está aqui na descrição desse vídeo. Eu aguardo você lá.